Você vai assistir agora Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. O jornalista Carlos Conce conversa com lideranças de áreas diversas: educação, jurídica, empresarial, política. Aprenda com aqueles que não são líderes por acaso. Com você agora, Carlos Conce Entrevista, o podcast dos líderes. Boa tarde, terça-feira, 18 de novembro de 2025, mais uma edição do podcast dos líderes. Com este jornalista que vos fala, Carlos Conce, e hoje um convidado muito especial. Ele tem formação em letras, com habilitação em língua espanhola, ele é consultor de imagem, você quer cuidar da sua imagem pessoal, da sua imagem profissional, trabalha em comunicação e marketing digital também, inclusive tem um projeto no Sebrae chamado Descomplica Instagram e outro chamado Descomplica WhatsApp Business. Ele é também empresário, diretor da Liberty e ainda é um amante da calistenia. E é um amigo querido. Bem-vindo, Antônio Martins. Olá, mestre. Amigo. Satisfação. Uma alegria tê-lo aqui. Alegria toda minha. Eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez. E hoje será aquele bate-papo super descontraído. Perfeito. Sobre comunicação, sobre marketing, sobre imagem. A gente vai bater um bolão hoje, né? Com certeza. Por favor, Antônio Martins. Antônio Martins, que é um amigo querido. Antônio Martins, ele sempre nos traz aqui dicas de marketing digital aqui no Instituto Carlos Conce, quando nós ministramos nossos cursos de comunicação e oratória para líderes. E hoje nos é a honra da sua presença. E a pergunta que nós fazemos, Antônio Martins, é a seguinte: quem é Antônio Martins? Dito pelo próprio Antônio Martins. Boa tarde. Boa tarde. Olá pessoal, eu sou Antônio Martins, eu sou um apaixonado pela imagem, pelo estilo, pela comunicação. Eu sou cearense, assim, Perfeito. somos conterrâneos também, somos conterrâneos, né? Moro aqui há mais de 30 anos, então já me considero um alagoano, sou apaixonado por esse estado, por essa cidade, né, que me recebeu tão bem. Sou um alagoano já. Sou filho de uma família aí com 6 irmãos. E onde foi que surgiu a história da imagem, da né? imagem, Cuidar das vestimentas. Desde muito cedo, né? Sim. Eu já me interessava em me arrumar. Só que lá a gente tinha um problema, né? Praticamente a gente só tinha as nossas vestimentas novas 2 vezes por ano. Na férias do meio do ano e na férias do final do ano. Mas vinha um grande problema aí, que eu sou um dos filhos mais velhos, né? Só tinha um mais velho do que eu. Então os filhos mais novos sempre usavam as roupas dos mais velhos, né? Então eu praticamente... Muito comum no interior do Ceará. Exatamente, uma realidade aí que quem tem mais de 40 anos, que morou no interior, já conviveu com isso. Então desde aí surgiu a minha paixão por imagem, né? Por cuidar bem da imagem. Então a história da Liberty veio aí. Eu moro aqui em Maceió desde 95. O que o trouxe, Antônio Martins, a Maceió? Como foi que você saiu do interior do Ceará e veio para Maceió? Eu sempre gostei de negociar, desde muito cedo, aos 14 anos, eu já negociava, né? Já era um empreendedor, né? Não sabia nem o que significava ser empreendedor, mas com certeza isso eu já fazia muito bem. Então foi quando a minha avó veio passear aqui e tinha familiares que já trabalhavam na área de venda, aquela venda do porta a porta. Então você me perguntou se eu queria vir para cá, então eu não contei 2 vezes. Eu estava cansado daquele sol escaldante lá no sertão cearense, arranca-tocos, né? Arranca-tocos, isso eu fazia muito lá. Então corri para cá atrás de novas oportunidades. Cheguei aqui, né? Comecei a trabalhar. Não era bem o que eu queria, a realidade era totalmente diferente, mas não parei por aí, eu sempre gostei muito de estudar. E era um começo, né, Antônio Martins? Exatamente, um começo, eu sempre gostei muito de estudar, foquei nos estudos de jovens e adultos, então ultrapassei essa fase aí da correria, que trabalhava durante o dia e estudava durante a noite, mas venci, estou aqui, fiz letras pela Universidade Federal de Alagoas. Letras? Como surgiu a questão das letras? Eu pergunto porque é importante, já que letras... a pessoa se torna, né, professor de comunicação e expressão. E hoje você trabalha em comunicação, né, comunicação midiática, comunicação visual, comunicação em moda. Então, como foi que surgiu a questão do curso de letras na sua vida?
Desde muito cedo eu gostei muito de ler, gostava muito Sim. de ler, eu já pegava livros diversos e lia para a família em casa, né? Então sempre tive essa paixão pela leitura. O espanhol, essa vontade de estudar a língua espanhola veio a partir do momento que eu conheci uma professora que falava muito bem a língua, ela trabalhava muito com músicas espanholas, e aí veio aquela primeira paixão, veio uma viagem, né, internacional para um país de língua espanhola, daí veio o meu primeiro contato meio que direto com a língua, então veio essa paixão. Qual foi o país à época? A época foi a Argentina, Buenos Aires, né? Me encantei com o acento, depois vieram outras viagens internacionais também, fui um pouquinho mais distante, conheci a Europa, né, Espanha, fui para Madrid, então conheci outro acento. O César, né, meu filho está morando em Madrid, é possível que esteja assistindo, né, nesse momento ao vivo, então fica um cheiro bem grande para o César, né, aí em Madrid, se ele estiver nos assistindo. Se não, ele vai depois assistir, com certeza. Com certeza. Mas acho que essa história da paixão pela língua veio dessa professora. Sim. Se ela estiver assistindo, acredito que sim, professora Aparecida, né? Grande abraço, né? Por essa inspiração. dia de abraço, beijo. Sim, abraço a mamãe e papai. Por essa inspiração aí que veio diretamente. Professora Aparecida. E terminei a graduação, trabalhei alguns anos, né, depois da graduação. Durante a graduação eu trabalhei já, ensinava lá nos projetos integradores dentro da graduação. Depois trabalhei na rede pública, finalizando o curso, e depois em algumas redes privadas, mas vi que realmente a valorização, infelizmente a valorização da educação no nosso país, não temos ainda isso. Então, deixa a desejar, deixa muito a desejar. Só um parênteses bem rápido. Sim, claro. Eu sei que muitos devem saber, mas para quem não sabe ainda, é importante essa informação. O Japão, ele tem uma característica. O único profissional que diante do imperador não precisa fazer aquela referência, né, é o Japão. O professor é o único profissional que não precisa fazer aquela deferência, né? Portanto, o Japão realmente é um país de primeiro mundo, né? Então, o único profissional que não precisa fazer a deferência é o professor lá do Japão, ao imperador. Mas estamos caminhando para isso, quem sabe a gente não chega lá e tem essa Novos valorização. projetos, né? Mas o conhecimento ele está guardado, ele não morre, é algo que é nosso, ele está aqui em algum momento, se eu quiser voltar a trabalhar nessa área, me sinto preparado, eu não esqueci, está simplesmente guardadinho por um momento, mas eu estou sempre tentando estudar, ter contato com pessoas de outros países também, essa comunicação, para não perder o que a gente aprendeu. Perfeito. Mas as suas aulas aqui no Instituto Carlos são as maravilhosas, né? Na área de comunicação digital, marketing digital. Então, continua um pouco disso. Continuo sendo professor ainda, né? Embora em outra área, mas faz todo sentido, né? Dentro da comunicação. Dentro do contexto da comunicação. Aí, a gente entendeu essa questão do processo de comunicação, da sua entrada na graduação, da sua aderência hoje à questão do professor de comunicação, só como você falou, digital, marca digital. Mas um ponto super interessante, que você sempre fala aqui nas suas aulas, nas suas palestras, é a questão da comunicação imagética, né? Porque a imagem comunica, né? A gente sabe que o seu corte de cabelo comunica, que a sua roupa comunica, o seu sapato comunica, tudo comunica na realidade, né? Visualmente falando. O consultor de imagem, Antônio Martins, né? Como foi que surgiu? E desde já, que dicas a gente podia deixar aqui para quem está nos assistindo para cuidar da imagem, Antônio Martins? Claro, tudo isso surgiu dentro da graduação, dentro do curso de espanhol na Universidade Federal de Alagoas. Então a ideia da Liberty já nasceu dentro da UFAL, da criação da loja, da marca Liberty. Perfeito. Então meu primeiro contato com a história da mitologia grega, né, a Fênix, né, essa figura aí emblemática que ressurge da cinza. Então quando eu vi a história pela primeira vez, eu pensei, eu vou usar essa imagem aqui em algum momento da minha vida, eu vou ter que usar ela. Então ficou guardadinha ali nas minhas anotações, e em 2017 veio a ideia de criação da Liberty. Por que não usar a Fênix, a figura? Então, o que a gente fez? Que é uma loja de roupa masculina, ok, portanto moda masculina,
e evidentemente tudo a ver com a questão da imagem. Isso. Aí a palavra liberty, né, é uma abreviação da palavra libertar em espanhol, então a gente colocou essa palavra abreviada com a imagem da fênix, né, que é a maneira de se vestir da forma que você quiser, sem se preocupar com a opinião do outro, essa liberdade que a gente precisa no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo conectando com o social. Exatamente, né? a imagem, a vestimenta, a elegância, a comunicação não verbal. A gente acha, quando eu não tinha conhecimento sobre o poder de comunicação não verbal, eu achava que a comunicação maior, mais forte, era isso, né? Que sai através do nosso aparelho fonador. Mas não, a nossa comunicação verbal ela é responsável apenas por 7% da comunicação. Em situações de pressão, né? Como diria o professor Alberto Merabian, da Universidade Carolina do Sul, em situação de pressão, a palavra é 7%, as entonações 38% e o visual 55%. Em situações normais, não. Em situação normal, a gente sabe que a palavra é que toma conta, a palavra é que realmente tem que acontecer e o resto acompanha. Mas em situação de pressão, segundo a pesquisa do professor Alberto Merabian, realmente a questão do visual, né, do tremor das mãos, dos olhos arregalados, é 55%. 55%, né? Aquela velha impressão que todos conhecem, né? A primeira impressão é sempre a que fica, né? Aqueles 3 primeiros segundos, eles são decisivos para as pessoas fazerem aquela autoanálise da nossa imagem. Em seguida, quando você abre a boca, né? Se você diz bom dia, aquela coisa. Se você diz bom dia, a imagem ela pode crescer em vez de diminuir. É onde vem a entonação, né? O gestual também, né? É muito interessante, eu sou apaixonado, cada dia estou me aprofundando mais nessas questões da comunicação verbal, não verbal também, estou encantado. Para a gente acessar a Liberty, que eu acho espetáculo, né? Uma loja de roupa masculina, né? Eu também tenho roupas da Liberty, ok? E realmente eu tenho um artista, ele quando traz aqui marketing digital, fala sobre imagem pessoal e profissional, ele nos fala sobre a Liberty. Então, não sei se conversou, mas reforçando que a Liberty, né, como acessar a Liberty, ok? Qual é o conceito da Liberty e imagem. Se você quiser acessar a Liberty, o nosso endereço é @libertycontemudo.mcz, mas se você pesquisar alfaiataria, já vai direto para a Liberty. O que é a Liberty? A Liberty ela não entrega simplesmente uma peça de roupa. Uma peça de roupa você vai encontrar em qualquer lugar. A gente entrega uma experiência diferente. É uma experiência de você receber uma peça na sua residência, no seu escritório, na sua empresa. É prestar uma consultoria de imagem, que muita gente confunde consultoria de imagem com consultoria de moda. Qual o diferencial entre a consultoria de moda? O consultor de moda, ele pesquisa as tendências do momento, quais são as grandes mudanças que vêm na moda nos próximos semestres. Já o consultor de imagem, ele analisa o contexto da imagem dita, né? A gente vai analisar o biotipo, analisar a mensagem que o cliente deseja transmitir através daquelas vestimentas, a gente vai analisar o contexto da decoração interna, lugares que o cliente frequenta e qual a mensagem que ele deseja transmitir. Isso é o papel de um consultor de imagem. Muita gente tem medo de fazer uma consultoria porque acha que o nosso papel é chegar para você, chegar para o cliente e pedir que mude totalmente a sua imagem, a sua forma, né? Manter a essência. Se chegar alguém propondo isso para você, pode correr. Você tem a sua essência, a sua identidade, é algo seu, é o seu registro, é a sua marca. O que nós vamos propor para você? A gente vai analisar os aspectos que eu falei anteriormente, lugares que você anda, o seu esporte favorito, viagens que você faz. Então, com base nessas informações, a gente vai traçar dentre os 7 estilos universais que existem, até 3 estilos que se comunicam com aquilo que você deseja. Daí a gente vai sugerir. As pessoas podem ter até 3 estilos, para não se confundir. Um estilo principal, 2 estilos secundários, mas algo que tenha a sua essência. Algo vai ser curioso, o estilo do Carlos Conce, não é o estilo principal, os estilos secundários. Eu diria hoje que o seu estilo principal é o tradicional e clássico. É quase sempre o tradicional clássico, porque eu só vejo esse homem trabalhando. Eu não vejo o professor Carlos Conce aqui em situações fora do trabalho. Então o estilo dele é mais o tradicional. Eu diria que o tradicional esportivo, que você coloca ali a sua bermuda, sua camisa, fazer uma camisa, um jeans. Então eu diria
de forma bem clara aqui que seriam esses dois estilos. O estilo Legal. tradicional e o estilo esportivo, que Sempre, não é... sempre esse cuidado, já que vem Antônio Martins, eu cuidei mais ainda, né, para ficar essa conexão aqui da cor da gravata, da cor da camisa, né? Um vinho para contrastar, combinar com o preto, porque hoje vem Antônio Martins, consultor de imagem, né? Que é mais amplo que o consultor de moda, né? Exatamente, aí a gente já vai trazer dicas aqui para você. Sim. Então, vestir-se com intencionalidade. Ele se vestiu com intencionalidade, então ele sabia que ia se encontrar aqui, íamos ter o nosso encontro hoje, então ele se vestiu de maneira intencional, trazer uma mensagem diretamente para mim, provando que se vestiu de maneira coerente com a ocasião, com o momento. Então a gente já traz aqui de dica para você, e aproveite que essas dicas por enquanto é grátis, mas depois elas serão pagas, viu? Vou cobrar por essas dicas. Depois você deixa o arroba. Vamos lá. A gravata sempre mais escura que a camisa e nunca diferente. Então, tá? A escolha aí foi muito assertiva, trouxe a peça mais escura do que a camisa, então perfeita a escolha. Trouxe aí mais jovialidade, as riscas aí de riscos, traços, traz um conceito super diferente, né, atual e super bem vestido, parabéns. Que bacana, que bacana. Dicas gerais que você poderia deixar, Antônio Martins, para quem está nos assistindo. Tá? Você já falou um pouco, mas como não errar, por exemplo, já que Liberty é principalmente moda masculina, então para os homens que estão nos assistindo, como não errar, por exemplo, para sair para um evento pela manhã, como não errar para sair para um evento tarde, noite. É claro que são várias circunstâncias, mas você pode localizar uma situação e dizer como não errar naquela situação. Sim, claro. Eu sempre falo aqui para os nossos clientes, os nossos destaques do dia a dia, a pergunta ideal que você deve se fazer sempre é para onde eu vou e qual a mensagem que eu quero transmitir com a minha imagem. Então, personalidade. Sempre que você se faz essa pergunta, antes de colocar a sua roupa, você vai ser muito mais assertivo. Então, vamos imaginar aqui uma situação de final de semana. A gente já trabalha muito, né? Vamos falar de uma situação mais de diversão, vamos dizer assim. Se você vai para um passeio, num café da manhã, num supermercado famoso aqui da cidade, então pela manhã é ideal a gente o Palato. Isso, o Palato, né? Vamos falar o Palato. Fica um abraço ao Paulo do Palato, que também fez um curso conosco, foi nosso aluno, Paulo Cabus, e que tem, evidentemente, o Palato, que é um conceito hoje, né? Não, com certeza. Já ia fazer cobranças aí. Mas, já que é parceiro do Instituto Carlos Costa, então já vai aqui tranquilo. Se você vai ao Palato tomar aquele café da manhã, no domingo de manhã com a sua família, aí você pode colocar um short de linho com um chinelo em couro, né? Uma camiseta básica, evite as estampas. Não que a gente tenha esse preconceito com as estampas, mas quando a gente traz roupas muito estampadas, acaba evidenciando a estampa e não o que é o principal, que é você. Quando você traz estampas muito chamativas, o olhar vai muito direcionado para aquela estampa e desfoca a pessoa. Então, foca nisso, né? Dica maravilhosa. Uma reunião de trabalho, né? Vai para uma entrevista. Vamos focar aqui um pouinho, trazer um pouquinho de trabalho. A gente gosta de trabalho e vamos falar de trabalho. Trouxemos uma do lazer e vamos para uma do trabalho. Se você uma entrevista de trabalho, vamos lá. A gente vê muitas polêmicas no nosso dia a dia aí de jovens querer se vestir do seu jeito para ir para uma entrevista de trabalho. Isso não é bem visto. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade da sua vida por conta dessa forma de se vestir. Dá uma pesquisada antes, como é a política da empresa, né? Analisa como é que os colaboradores ali se vestem, os gestores, e vai mais ou menos parecido com o que eles se vestem. O que eu recomendo aqui para você é algo que é simples, é básico, uma calça chino, que você chama de calça sarja. Pega uma calça chino, que é uma calça híbrida aí que você pode compor com diversas peças na parte de cima, uma camiseta básica sem estampa, uma camisa social de mangas longas, um calçado mais neutro aí, um sneakers branco, um tênis branco, que hoje é uma peça que combina com tudo no mundo corporativo, que você cai super bem, vai super bem. Antônio Martins, eu vi esses dias, achei impressionante. A moça reclamando, né, isso estava na internet, né, domínio público, portanto, da forma que foi colocada, reclamando porque na entrevista de emprego o entrevistador teve preconceito com a roupa dela. Agora veja bem, a calça jeans parecia mais um queijo suíço com tanto buraco que tinha na calça.
Então, assim, cada caso é um caso, né? Sim, sim. Mas tem que ter um mínimo realmente de bom senso, como você falou, para onde eu vou, qual a empresa que eu vou me candidatar, né, qual o cargo que eu quero, porque depende do cargo também, você tem cargo X, cargo Y, depende da área, falando para publicitários, eu visto de um jeito, falando para advogados, eu visto de outro. Intencional. Intencional, né? Intencional. Essa gola maravilhosa que você usa aí, que gola é essa, né? Como é que se classifica, como usar, por que usar, quando não usar? Pronto, perfeito. Retomando aqui o assunto da menina lá que se vestiu tá, para essa perfeito, entrevista aí, que se sentiu prejudicada Sim. por conta disso. A pessoa, o entrevistador, não via aquela imagem dentro da empresa para a qual ela iria trabalhar. Ela não se comunicava. Então, ele foi muito assertivo aí na sua escolha, porque não era aquela imagem que ele queria colocar para dentro da seleção. Então, realmente, você deve se preocupar muito antes de ir para uma entrevista de trabalho. Vai no básico, né? Segue a velha frase lá da eterna Coco Chanel, menos é mais sempre, que você vai ser sempre muito assertivo. Legal. Sobre a minha gola, Sim. aqui, as pessoas perguntam muito, Antônio, como é que você faz para conseguir ficar ensacado, né? Ensacado, gente, é a camisa por dentro da calça, durante o dia. A gente tem um clima aqui, estamos na primavera, mas é um clima de verão o ano inteiro. Então, para colocar uma roupa ensacada, a gente deve saber escolher as peças. Então, quando você traz uma peça de algodão, que é uma fibra orgânica ou fibra natural, você tem muito mais respirabilidade, fica muito mais confortável. Sobre essa gola aqui, é a gola careca, é uma camisa básica, né? Uma t-shirt, né? Uma peça bem básica aí, que você pode jogar com um blazer por cima e fica super à vontade, dá para vir para uma entrevista, como nós estamos aqui. Ao sair daqui, eu vou atender uma agência bancária, eu vou atender um escritório de contabilidade, então eu estou bem vestido, não precisa eu estar aqui com uma camisa social de mangas longas, super formal, a gente tem que fazer esse equilíbrio de acordo com o nosso clima, para ficar mais à vontade. Legal. Me permita um parênteses breve, Antônio Martins, você falou em gola careca, eu lembrei do meu careca, né? E seu sanduíche, e sua maionese. O Careca, que foi nosso aluno aqui, que fez vários cursos, fez o módulo 1, o módulo 2, fez o curso personalizado, e o Careca hoje é um palestrante de nível nacional e internacional. Fica um abraço, então, para o meu Careca. Você falou na gola careca. Sim, careca. Eu lembrei. E quem realmente nos prestigia, a gente gosta de prestigiar também. Fica um abraço para o meu Careca também. Né? Perfeito. Antônio Martins, eu sei que a sua área é moda masculina. Tá? Sim. Mas eu sei que você, como consultor de imagem, né? É imagem masculina, mas como consultor de imagem, para as mulheres que estão nos assistindo, ok? Algumas dicas, digamos assim, básicas para que a mulher ela consiga estar elegante. A gente tem a Yasmin aqui nos assessorando, né? Que é publicitária, a gente tem a Kelly também nos assessorando. Então, aproveitar que tem mulheres aqui nos assistindo diretamente daqui do nosso ambiente. Dicas básicas para a mulher que quer se vestir bem. Sim, sempre nosso nicho, né, o público masculino, mas é claro que a gente sempre tem as namoradas, as esposas que costumam acompanhar a consultoria dos maridos e a gente gosta muito também que elas têm um trabalho árduo, né, as mulheres, porque os homens dão muito trabalho nesse sentido, as mulheres se produzem todas, arrumam o cabelo, fazem a maquiagem, vestem a melhor roupa. Quando vão sair com o marido coloca ali uma calça jeans, meio estonada, uma camisa de time, e isso com certeza, não sei o que estou falando, são pesquisas, né, que revelam que a mulherada não gosta, elas não aprovam isso. Então, o homem tem esse conceito ainda de que jogar qualquer coisa ali está super bem vestido, mas não está. Mas vai aqui a dica para as meninas, né, o que está super em alta agora, são as peças de alfaiataria. Então, escolher as peças, os tons pastéis, os tons terrosos, caem super bem, e peças mais folgadas. A gente vive num clima super quente, quando a gente traz essas peças mais folgadas, mais soltas, além de deixar uma imagem mais elegante, te deixa muito mais à vontade diante desse clima, desse calorão que a gente tem aqui e vai ter por alguns meses ainda, né? Com certeza. Então, essa é super dica que eu deixo aí para as meninas. Perfeito, espetacular, né? Antônio Martins, estamos atingindo o nosso tempo aí, quase fechando o nosso tempo. Então, eu gostaria de que você fizesse algumas considerações finais, né? Para quem quer se vestir bem, tá? Para quem quer trabalhar também a sua imagem no digital, de forma especial, né? O que fazer? Então, eu vou entrar no digital, e aí eu não tenho ainda imagem digital. Então, o que é que você recomenda
para que a imagem ela seja criada e fortalecida no digital? Maravilha de pergunta, essa pergunta que eu estava esperando. Vamos lá. Gente, é importante cuidar da imagem. Assim como a gente precisa do nosso médico, um dentista, lá, um cardiologista, para cuidar da nossa saúde, a gente precisa também de um consultor de imagem para cuidar da nossa imagem também, uma vez que a gente não tem tempo de pesquisar, de saber qual a importância da nossa imagem. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo nunca parou para se perguntar qual o seu tipo de corpo. Se o seu corpo é um corpo triângulo, um triângulo invertido, losango, se é um corpo oval. E por que essas informações elas são importantíssimas? Porque quando a gente conhece o nosso corpo, a gente vai saber escolher a roupa que se comunica melhor, que fica melhor para o nosso biotipo. Então, é muito interessante você fazer essa pesquisa antes. Se você vai se posicionar, vai trabalhar no digital, o interessante é você fazer o seu posicionamento de imagem antes. O que é o posicionamento de imagem? Você vai se vestir de maneira intencional, com a finalidade de transmitir mais autoridade, mais confiança. Se você chega de qualquer jeito, aqui na frente, aqui no digital, para falar com as pessoas e não tem uma boa imagem, as pessoas não vão dar credibilidade para você. Por quê? Qual a mensagem que você vai transmitir se você não está bem? Se você não tem a capacidade de cuidar da sua imagem, como é que você vai cuidar do negócio da outra pessoa, da rede social da outra pessoa? Então, fica um recado aqui para você: cuidar da imagem sempre é fundamental. Não vista a sua roupa simplesmente como um pedaço de pano, mas vista com segurança, como uma ferramenta de trabalho e, sobretudo, como uma ferramenta de comunicação. Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte, que a nossa vestimenta, ela não é simplesmente um cartão de visita. Ela é uma carta aberta que pode ser lida até por analfabeto. Então, todo mundo vai conseguir ler a sua imagem. Outro autor, Gordoa, ele diz o seguinte, que a gente não é dono da nossa própria imagem, mas a gente é responsável por tudo que ela vai transmitir para outra pessoa. Então, cuide da sua imagem. Ou seja, vista-se com intenção, comunique-se com intenção. Evidentemente, levando sempre em consideração o público-alvo com o qual você está querendo realmente interagir. Perfeitamente. Fundamental. A minha imagem é uma coisa. O que o outro constrói na mente sobre como me imagina, como me vê, como me conceitua, é outra. Então, evidentemente, esse cuidado é fundamental. Né? Fundamental. Ele acrescenta ainda, Gordoa, o seguinte, que apesar da gente não ser o dono da imagem, né, é responsável por tudo que ela faz, ele traz mais ainda também. Aquela impressão que você causa na pessoa à primeira vista, se você não tiver cuidado, o zelo para transmitir de maneira positiva nesse primeiro contato, jamais você pode ter uma outra oportunidade de causar essa primeira boa impressão nas pessoas. Então, cuidar da imagem é fundamental sempre. A primeira boa impressão nas pessoas, aquela história da primeira impressão é a que fica, ou seja, a primeira impressão da sua imagem no arquivo mental do outro, no arquivo mental de imagem do outro, realmente fica. Depois, para apagar essa impressão da sua imagem na cabeça do outro, dá trabalho. Então, procure realmente cuidar da sua imagem, porque primeira impressão é primeira, não tem segunda, né, Leonardo? Exatamente, 3 segundos. 3 segundos, olha lá. Pois bem, eu quero agradecer, Antônio Martins, a sua presença aqui maravilhosa, suas dicas maravilhosas, esse bate-papo maravilhoso. É um tema que é recorrente, né? Podemos justamente estar juntos aqui. Claro. Há muito que se falar sobre imagem pessoal, imagem profissional, e consultoria de imagem realmente é algo que muito importa ao nosso público-alvo, porque são líderes, pessoas que evidentemente têm que cuidar da sua imagem, faz parte. Então, agradecer sinceramente pela sua presença honrosa aqui, Antônio Martins, que é professor de comunicação e expressão, formado em letras pela UFAL e também em espanhol, também formação em espanhol pelo Instituto Cervantes, que é o diretor da Liberty Moda Masculina, consultor de imagem, consultor da área digital, principalmente com os projetos Descomplique Instagram e Descomplique WhatsApp Business, cujo o Sebrae é o seu parceiro, também o Instituto Carlos Câncer é seu parceiro nesse sentido. Então, Antônio Martins, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima,
com mais um programa Carlos Conce Entrevista, o nosso podcast dos líderes. Até lá, grande abraço.